Se liga, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, nós vamos agora para mais uma playlist, mais uma série de aulas e dessa vez nós vamos abordar os principais assuntos da termologia. Nós vamos falar aqui de dilatação, vamos falar de gases, calorimetria, máquinas térmicas, um montão de assuntos. E essa é apenas a primeira aula. Olha, nessa aula você vai ver aqui sobre a dilatação térmica dos corpos sólidos e dos corpos líquidos. Depois da vinheta. Na termologia, a gente precisa passar por esse tema que é chamado de dilatação térmica. Você precisa entender o seguinte: todas as coisas são formadas por minúsculas moléculas e essas moléculas são formadas por átomos. Essas minúsculas partículas, elas estão em constante movimento. Elas nunca estão em repouso. Mas há uma agitação. É essa agitação que a gente chama de temperatura, o grau de agitação dessas moléculas. Aí, quando essas moléculas se agitam mais, quando elas estão numa temperatura mais elevada, elas precisam de mais espaço entre elas, por causa dessa agitação. Isso faz com que as dimensões do objeto, do corpo, não apenas da molécula, mas do corpo como um todo, as dimensões dele agora parecem maior. Elas se dilatam um pouco. As partículas se afastam, fazendo com que o objeto ganhe um pouco mais de volume. Esse fenômeno a gente chama de dilatação térmica. Dilatou-se em função das variações de temperatura. Essa dilatação térmica, ela está muito presente no nosso cotidiano em diversas aplicações e daqui a pouquinho eu vou lhe dar alguns exemplos, algumas situações que podem abordar esse assunto. Mas primeiro, vamos entender um pouco mais sobre essas dilatações. Primeiro, eu quero abordar com você a dilatação térmica dos sólidos, porque quando for do líquido tem uma particularidade, tem algo muito só dele, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, e vamos pensar assim, ó. Dilatação térmica, a dilatação térmica dos sólidos. Agora pense comigo o seguinte: os objetos eles possuem três dimensões, não é assim? Eles possuem uma largura, uma profundidade, eles possuem uma altura. As coisas do nosso dia a dia elas são em 3D. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que eu tenho um objeto com esse formato aqui, ó, de um paralelepípedo. Pronto. Viu aí que ele possui três dimensões? Ele tem essa dimensão aqui, ó, essa outra dimensão e essa outra dimensão aqui, ó, que é a altura dele. Beleza? Quando a gente aquece, essas três dimensões elas se dilatam, fazendo com que esse objeto agora ele fique maior. Ele vai aumentar nessa dimensão da altura, nessa outra dimensão aqui também, e ele também vai dilatar aqui, ó. Então, as três dimensões dele sofreram dilatações. Ele ficou completamente maior, aumentou todo o seu volume. Olha aí, ó. Percebeu aí? Aqui ele tinha uma temperatura, vou chamar de T1, e aqui ele tinha uma temperatura T2. Se você preferir, você pode chamar que ele tinha uma temperatura inicial e passou para uma temperatura final. Enfim, o que importa é que nesse processo aqui, ó, houve uma variação na temperatura. Alguns escritores costumam colocar a letra θ, grega, para representar a temperatura, mas, enfim, dá na mesma coisa. Agora, vamos imaginar aqui três particularidades, três situações distintas. Imagine que o objeto ele vai se dilatar em apenas uma única dimensão. É claro que isso não existe, ele sempre dilata as três dimensões. Só que tem situações que o comprimento se sobressai. Ele dilata muito mais o comprimento do que as outras dimensões. Nesse caso, a gente chama de dilatação térmica, ó, dilatação térmica linear. É quando o objeto ele possui dimensões que lembram uma linha. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a reguinha. Imagine agora essa situação aqui, ó, que é um objeto. Esse objeto ele até tem as três dimensões. Mais uma dimensão aqui. Pronto. Olha só. O objeto ele é assim, ó.
Você viu aí? Ele tem as 3 dimensões, ele é em 3D. Só que a dimensão do comprimento, ela é muito maior que a dimensão da largura e da altura. Então se destaca muito mais essa dimensão aqui. Então as dilatações, elas dependem, dentre outros fatores, do tamanho inicial desse comprimento que ele tem aqui, ó. Olha, esse comprimento, que a gente chama de comprimento inicial. Vou chamar aqui, ó, de L, L0. L de linha, de linear. Então, inicialmente, ele possuía esse comprimento. Agora, se eu aquecer, o que vai acontecer com ele se ele passar por um processo de aquecimento? Ele até vai dilatar o seu as suas outras dimensões, só que o comprimento é quem mais vai se destacar. Olha aqui, ó. Pronto. Tá ficando lindo aqui meu desenho, hein? Olha. Pronto. Só que a dilatação linear vai ser muito mais evidente do que as outras. Então a gente diz que ele dilatou em uma dimensão, apesar de que nas outras também houver uma minúscula dilatação. Esse novo comprimento que ele vai ter agora, olha, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu destacar esse aumento que ele teve aqui, ó, desse ponto até esse outro aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ele é o quanto que dilatou. A gente costuma dizer que houve uma variação no comprimento, uma dilatação linear. O quanto que ele vai dilatar vai depender, dentre outros fatores, de seu comprimento inicial. As coisas que já são inicialmente muito grandes, elas apresentam dilatações muito mais significativas. Então a gente vai dizer assim, ó, essa dilatação aqui, ó, essa dilatação, ela vai ser proporcional ao comprimento inicial. Objetos que já são muito grandes, eles vão sofrer dilatações muito mais significativas. Só que depende também de outras duas grandezas, do alfa e do ΔT. A letra ΔT a gente já comentou, é o quanto que a temperatura variou. Observe que quanto maior for essa variação, quanto mais diferente for essa temperatura, maior vai ser a dilatação. Situações de muito aquecimento produzem muita dilatação. O L0 a gente já discutiu e essa letra alfa é o quê? Vamos aqui, ó. Essa letra alfa é chamada de coeficiente de dilatação. Dilatação térmica, não é isso? Dilatação térmica. Agora, esse coeficiente, ele só é utilizado em situações lineares. Então, ele é chamado de coeficiente de dilatação térmica linear. Pronto, tá aí, ó, linear. Peraí, professor, mas também tem outras situações com outros coeficientes? Tem sim. Esse aqui foi o primeiro deles, é a dilatação linear. A dilatação também poderia ser do tipo superficial, ó, uma dilatação térmica superficial. Superficial. Quando que a dilatação é superficial? Quando ele tem uma superfície que precisa ser considerada agora. É quando ele vai dilatar-se em duas dimensões. Vamos desenhar aqui para a gente organizar essas ideias aqui, né? Então imagine aqui, ó, que eu tenho um objeto aqui, ó, aqui, pronto. Deixa eu pôr mais uma linhazinha aqui embaixo. E mais uma linha aqui em cima. Pronto, olha aqui, ó. Esse objeto é como se fosse a tampa de uma mesa, a parte de cima de uma mesa, alguma coisa assim. Ele tem uma largura, um comprimento. Olha aqui, ó. Pronto. Veja que ele é em 3D, ele possui todas as 3 dimensões. Porém, duas dessas 3 dimensões se destacam mais. Que dimensões são essas que estão se destacando mais? Vamos ver aqui, ó. É o comprimento e essa outra dimensão aqui, ó. Então tem 3, só que a espessura é muito insignificante, é muito pequenininha. Então a gente diz que há uma variação no tamanho da área. A área é quem vai aumentar. Ele possuía uma área inicial e vai possuir uma área maior. A gente diz que ele vai ter uma variação na área, uma dilatação superficial. E essa dilatação vai depender do valor inicial da área, vai depender
do coeficiente e vai depender da variação de temperatura. A análise é a mesma. O que vai diferenciar agora é que a nossa dilatação agora, por ser superficial, tem um outro coeficiente. Um coeficiente que é só para as situações de superfície. Esse coeficiente leva o mesmo nome, ó, coeficiente de dilatação térmica, só que agora ele só é válido para situações superficiais. Superficiais. Pronto. Só para superficiais. Aí, tem vez por outra, chega uma questãozinha e diz para a gente o valor do alfa, mas a gente, na verdade, precisava do beta. Dá para transformar? Dá sim. Porque existe uma relação entre eles, que é essa relação aqui, ó. O beta, ele é exatamente o dobro do valor do alfa. Se a questão lhe disser o alfa, mas você precisa do beta, não se preocupe. Coloca o dobro desse número lá. Esse número, esse coeficiente, ele é sempre um número muito pequeno. Geralmente ele tem 5, 6 casas decimais. 0,00002. Assim, números bem pequenos, que a gente expressa em notação científica. Aí fica mais simples da gente identificar. Esse número representa o material, porque cada material se comporta de uma forma diferente. Tem materiais que se dilatam mais fácil e tem materiais que são mais difíceis de sofrerem dilatações. Expostos às mesmas condições, vai ter coisas que se dilatam mais que outras. O ferro, por exemplo, é um material que é fácil de dilatar. Quando se aquece o ferro, facilmente ele dilata ali. Obviamente que se o ferro que você estiver fazendo o teste for um ferro muito pequeno, o comprimento inicial influencia nessa dilatação, então ele não vai dilatar muito. Você talvez nem veja. Agora, se o tamanho desse ferro for um tamanho muito grande, aí essa dilatação ela é mais significativa. Agora, se for para considerar as 3 dimensões, que é esse caso que a gente tem aqui em cima, a gente chama de dilatação térmica volumétrica. Porque agora a gente está levando em consideração todo o volume, todas as 3 dimensões. Essa variação no volume vai ser o volume inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. A única diferença agora é que o nosso coeficiente é chamado de coeficiente de dilatação térmica. Aí a gente chama de quê? De volumétrico, porque é volume, né? Ó. Volumétrico. Coeficiente de dilatação térmica volumétrico. Aí dá para fazer uma relação como a gente fez aqui? Dá sim, porque o gama ele corresponde ao triplo do valor do alfa. Olha aí. Pronto. Então, caso a gente tenha um alfa dado no texto, mas a gente precise do valor do gama, é só triplicar o seu valor e está resolvido. Então, lembre-se que tudo se dilata nas 3 dimensões. Porém, em alguns casos, só interessa para a gente uma dimensão ou 2 dimensões. Linear, superficial e volumétrico. Vamos imaginar aqui algumas situações onde esse tipo de assunto ele é aplicado. Pense aí comigo, o caso mais comum, que muito provavelmente o seu professor de física já comentou isso na escola. Muito bem, o trilho do trem. O trilho do trem ele não é uma peça única, mas eles são pedaços de trilhos. E entre um trilho e outro é necessário que exista um vão, um espaço vazio, para que possa haver uma dilatação. Imagine que esse trilho ele não tivesse espaço para onde crescer, ele tivesse muito bem encaixadinho ali. Num dia muito quente, em pleno verão, onde a temperatura está bem elevada, e houve uma dilatação, não ia ter espaço para onde o trilho crescer. E poderia fazer com que ele fizesse uma curvinha, se empenasse. Aí não ia dar para o trem continuar seguindo sobre aquele trilho, ele poderia descarrilhar. Então é importante que haja essa junta de dilatação. Como toda essa dilatação depende das medidas iniciais, tudo que for muito grande sofre dilatações muito grandes. Então, geralmente, são nas situações que os corpos são grandes que a gente precisa dar mais atenção a isso. Uma ponte, por exemplo. Uma ponte ela é feita em grandes blocos e entre um bloco e outro é necessário deixar uma junta de dilatação. Por exemplo, na ponte Rio-Niterói,
existe uma abertura que é aproximadamente uns 15 centímetros. Isso. Olha que abertura grande. Ah, professor, mas não dá para ver? Não, não dá para ver. Por quê? Porque o pessoal da arquitetura, da engenharia, bolaram um acabamento que vai tornar mais discreto e vai deixar mais sutil, para que quando um carro passar, ele não fique batendo ali naquela brecha, naquele intervalo. Então tem uma junta ali, muito bem encaixadinha, muito bem discreta. Mas que é necessário ter esse espaço vazio? É necessário. Bom, vamos ver uma outra aplicação que não tem a ver com junta dessa vez? Vamos lá. Os termostatos, os sensores de temperatura, como por exemplo, na geladeira. Dentro da geladeira tem um sensor que sempre que a temperatura chegar naquele valor que você programou, ele vai desligar o motor da geladeira a fim de economizar energia. Esse termostato também pode estar presente dentro do ferro de passar roupas. Quando a temperatura chega no ponto que você quer, então alguma coisa precisa desligar o ferro para que ele não continue aquecendo. Na maioria dos ferros tem uma pequena lâmpada que você vê se está gastando energia ou se não está gastando energia. Se ele está ligado ou se ele está desligado. Para ativar e desativar esse circuito elétrico, usa-se uma pequena lâmina, um pequeno pedacinho de metal, que é chamado de lâmina bimetálica. As lâminas bimetálicas, o nome já sugere, tem dois metais. Vamos aqui acompanhar comigo essa análise das lâminas que são do tipo bimetálicas. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. E a gente faz essa nossa rápida análise aqui de uma lâmina bimetálica. Ah, professor, isso já caiu no Enem, lâmina bimetálica? Não lembro de ter visto isso em provas passadas do Enem. Pois eu separei umas questõezinhas aqui para te mostrar como que o Enem costuma abordar isso aí. Então a lâmina bimetálica é assim, ó. Uma lâmina formada por dois metais. Esses dois metais, eles são soldados. São muito bem colados um ao outro. Um é feito de um material, de um tipo de metal, e o outro é feito de um outro tipo de metal aqui, ó. Como são metais diferentes, eles possuem coeficientes de dilatação diferentes. Esse possui um valor e esse aqui possui um outro valor. Vamos imaginar que o coeficiente de cima, o coeficiente 1, é maior que o coeficiente de dilatação térmica linear do metal 2. Viu aqui, ó? O 1 é maior que o 2. O que é que significa isso? Significa dizer que o material número 1, ele se dilata de forma mais fácil, mais evidente do que o 2. Aí eu aqueço esse conjunto. Quando eu aqueço, os dois vão dilatar. Só que o que está em cima vai dilatar mais. Então como é que vai ficar isso? Bom, eles vão ficar assim, ó. Aqui, ó. Será que vai ficar assim, ó? Espera aí que agora eu desenhei errado, ó. Pronto. Será que eles vão ficar assim, ó? Um maior e outro menor? Bom, não dá para fazer isso porque eles estão colados, estão soldados um ao outro. O que vai acontecer é que eles vão fazer uma pequena curvatura aqui, ó. Quando você tem uma curvatura, o lado que está por fora é maior do que o lado que está por dentro da curvatura. Não é isso? Ó o alinhamento aqui, ó. O lado de fora é maior, o lado de dentro é menor. Então, sempre que a gente aquece uma lâmina bimetálica, ela vai se curvar. Ela vai se curvar para algum lado. Isso vai depender de quem são os coeficientes. Se eu aqueço, o coeficiente maior vai crescer mais. Então, ele vai curvar-se para o lado oposto. Se eu esfriasse isso aqui, se eu esfriasse o conjunto, a dilatação seria para cima. Porque era o de baixo que ia ficar grande e o de cima ia contrair mais. Aquele que dilata mais fácil, também contrai mais fácil. Sacou? Pronto. E como é que eu uso isso num sensor, professor? Ora, imagine que eu tenho um circuito elétrico aqui, ó, preso a esse ponto. E aqui, ó, eu tenho um terminal com o resto do meu circuito. De modo que a corrente elétrica está vindo nesse sentido. Vai passar aqui, ó, por dentro da minha lâmina bimetálica e vai seguir o seu caminho.
Mas se eu aquecer esse circuito, isso aqui vai se curvar. E na hora que ele se curvar, ele vai deixar de tocar aquela parte superior e vai interromper o circuito elétrico. No ferro de passar é exatamente desse jeito. E tem inúmeras outras possibilidades de aplicação de lâminas bimetálicas. É sempre quando o objetivo é se curvar para o lado oposto. Eu poderia ter colocado a lâmina bimetálica como um sensor de incêndio. Assim, quando tivesse um calor muito grande dentro da sala, ela iria se curvar e ia acionar o dispositivo. Iria apertar o botãozinho que tocava a sirene, por exemplo. Isso aqui também pode ser usado dentro dos disjuntores. Os disjuntores são dispositivos de proteção de circuitos elétricos. Sempre que a corrente elétrica passar além dos limites que já foram pré-determinados, o disjuntor vai desligar a rede elétrica. É como a chave geral que tem aí na sua casa. Como é que ele faz para saber que deve se desligar? Bom, é de acordo com a temperatura da lâmina que tem lá dentro. Se a corrente elétrica passar muito intensamente, essa lâmina vai aquecer muito. E se ela estiver muito quente, ela vai se curvar para o lado oposto, desativando o circuito elétrico. Então, está aí mais uma aplicação das lâminas bimetálicas. Para a gente fechar esse nosso bate-papo, falta só a gente comentar o lance das dilatações dos líquidos, que não tem muito mistério não, a matemática é a mesma, só tem alguns pontinhos pequenininhos e sutis e discretos que você não pode deixar passar aí de bobeira, né? Quando a gente falar aqui de dilatação térmica dos líquidos, é importante você perceber o seguinte, que os líquidos, eles ficam sempre armazenados em recipientes que são sólidos, não é? Imagine que eu vou pôr aqui, ó, uma quantidade de líquido aqui dentro e vou colocar um pequeno ladrão aqui na lateral do meu recipiente. O ladrão é apenas uma tubulação que, se por um acaso o líquido subir além do limite, ele vai transbordar por aqui. Imagine que aqui do lado eu vou colocar um outro recipiente, que é para a gente coletar a quantidade de líquido que vai transbordar. E a gente vai aqui, ó, aquecer. Vamos fornecer calor para que isso aqui aqueça. O calor vai proporcionar uma variação de temperatura. E a variação de temperatura, por sua vez, vai proporcionar uma variação no volume. Então, uma parte desse líquido vai derramar aqui, ó. Vai ficar aqui embaixo. Essa quantidade de líquido que derramou aqui precisa de muita atenção. Por que precisa de atenção? Vamos imaginar um número. Imagine que aqui dentro cabia 1000 ml, ou seja, 1 litro. Aqui, ó, 1000 ml. Quando eu aqueci, eu notei que aqui nesse recipiente ficaram 200 ml. Pronto. Então eu posso dizer que o novo volume que esse líquido tem agora não é mais 1000, mas sim 1000 e... Você pode estar pensando 1200. Ora, tem 1000 aqui dentro e derramaram 200 é porque o volume total é 1200, não é assim? Só que não é bem assim. Fique atento a esse detalhe. Quando a gente aqueceu o líquido, o recipiente também cresceu. E o recipiente que antes cabia 1000 ml, agora ele cabe um pouco mais que 1000 ml. E eu não tinha falado isso para você. Agora imagine que esse recipiente agora ele deixou de caber 1000 ml e passou a caber 1100. Então, o verdadeiro volume final é os 1100 que ficaram aqui dentro, mais os 200 que transbordaram. É importante a gente notar que existe nesse contexto 3 tipos de dilatação. Tem a dilatação que a gente viu acontecer aqui fora. Essa dilatação aqui ela é chamada de aparente. Dilatação térmica do tipo aparente. Também tem a dilatação, deixa eu pôr aqui embaixo, ó, a dilatação térmica, que foi do próprio recipiente. Foi só o do recipiente aqui, ó. Recipiente. E no final das contas, a gente teve a verdadeira dilatação, que foi a dilatação do líquido, ou a dilatação real do líquido. E é simples chegar nesses valores, ó, porque para descobrir a dilatação real,
a verdadeira dilatação que o líquido teve, é necessário descobrir a aparente e somar com o valor que o recipiente se dilatou. Se o recipiente não houvesse se dilatado, aí sim, a dilatação aparente iria coincidir com a dilatação real. Mas sabendo, né, partindo dessa ideia de que houve sim uma dilatação do recipiente, então, ó, cuidado com o lance da dilatação aparente. Um outro fenômeno que a gente não pode deixar de comentar aqui é da água. A água ela não é normal quando se fala de dilatação. Aí você diz assim, peraí, como assim não é normal? É que existe um intervalo de temperatura que é entre 0 graus e 4 graus Celsius. Tá vendo esse intervalo? Nesse intervalo e somente nesse intervalo, a água, ó, ela possui um comportamento anômalo. Professor, o que é anômalo? Anômalo é algo que não é normal. É anormal, é anômalo. Então, nesse contexto, a água ela faz o comportamento inverso. Se eu pegar uma água que tiver com 10 graus e eu esfriar ela para 9 graus, o que é que vai acontecer com o volume? Não deveria diminuir? Muito bem, vai diminuir, porque eu esfriei. Se eu esfriar para 8, 7, 6, 5 graus, quanto mais eu vou esfriando, mais a água vai se contraindo. Só que quando a gente chegar em 4 graus e continuar esfriando, a água passa a fazer um comportamento anormal. De 4 para 3 graus há um resfriamento, porém a água começa a se dilatar. A água ela tem o seu menor volume quando ela está exatamente em 4 graus Celsius. Se você subir para 5 graus ou diminuir para 3 graus, a água vai se dilatar. Tem um comportamento que é anormal. Mas, enfim, vamos ver como é que o Enem vai perguntar temas de dilatação para você, ou pelo menos como que foi que o Enem abordou esses assuntos nas edições anteriores. Eu separei aqui duas questõezinhas para te mostrar. Acompanhe comigo. Nessa primeira questão, a gente tem uma figura extraída de um livro chamado GREF, Grupo de Releitura do Ensino da Física. E aqui nós temos aqui dois personagens. O rapazinho aí da esquerda do seu vídeo, ele diz assim, ó, não consigo desatarrachar essa porca. Aí o coleguinha dele diz assim, ó, eu consigo. Aí o que é que você está lendo aí nessa imagem? Você está vendo que ele está usando uma vela para esquentar a porca. E de repente ele mostra que conseguiu tirar a porca do parafuso. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e de algumas ligas metálicas. Aí o que é que a gente tem aí? Ó? Aço, alumínio, bronze, chumbo, níquel, latão, ouro, platina, prata e cobre. É um montão aí, ó, de elementos químicos aí, de materiais, né, de substâncias. E logo abaixo de cada um a gente tem o coeficiente de dilatação térmica linear, que varia de 1,2, 1,4, 1,8 até o último que é 1,7 vezes 10 a menos 5. Aí vem a pergunta. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de que material? Ou de quais materiais? Então pense comigo, eu tenho um parafuso e eu tenho uma porca que vai encaixar perfeitamente nesse parafuso. Quando eu aquecer, o meu objetivo é tirar essa porca de uma forma muito mais fácil. Eu preciso que quando eu aqueça, a porca dilate mais do que o parafuso. Então os dois vão dilatar, porém a porca vai dilatar mais. Aí vai ficar folgado, vai ficar fácil de tirar. Então já que eu preciso que a porca dilate mais, eu preciso que a porca seja feita de um material de alto valor para o coeficiente de dilatação térmica. Enquanto que o parafuso eu devo escolher com um material de menor valor possível. Aí é só olhar na tabela e escolher para o parafuso o menor valor e para a porca o maior valor. Vamos escolher a nossa alternativa? Olha só. A gente tem aqui, ó, preciso de um material aqui para primeiro, ó, primeiro é o parafuso, é respectivamente. O parafuso tem que ter
o menor valor que tem aí, ó. O menor valor é 0,9. Então, o ideal é que seja de platina aí o meu parafuso. E para que isso seja mais fácil possível, o ideal é que eu tenha a porca com o maior valor possível. E o maior valor possível é o chumbo, que aí tem um número 2,9. Então, eu preciso que o parafuso seja de platina e preciso que a porca seja de chumbo. Aí eu já tenho a alternativa certa, que é a alternativa C, platina e chumbo. Você viu aí, ó, que era uma questão que nem tinha cálculo para fazer, mas era necessário a gente ter esse conhecimento de como acontece a dilatação dos corpos? A dilatação depende diretamente dos coeficientes de dilatação. Vamos para mais uma questão? Olha essa questão número 2. Aqui a gente tem uma situação com um termômetro analógico. Diz assim, ó. A dilatação dos materiais em função da variação da temperatura é uma propriedade física bastante utilizada na construção de termômetros, como o ilustrado na figura 1. Construídos a partir de lâminas bimetálicas, como as ilustradas na figura 2, na qual são indicados os materiais A e B, antes e depois do seu aquecimento. Então você está vendo aí que são lâminas bimetálicas, metal A e metal B, e quando aqueceu, ela se curvou aí, ela foi se curvando para a direita. Obviamente, quanto maior a temperatura, mais ela vai se curvando para a direita. Com base nas leis da termodinâmica e na dilatação dos sólidos sobre a influência de temperatura variável, conclui-se que, letra A lâmina bimetálica se curvará para a direita, caso o coeficiente de dilatação linear do material B seja maior que o coeficiente de dilatação linear do material A. Será que é verdade? Ele está dilatando para a direita, ó, para a direita. Significa dizer que quem está desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, está dilatando mais. Então, se ele dilata mais, ele tem maior coeficiente. Aqueceu, quem dilatou mais? Quem dilatou mais foi A. Então, essa questão inverteu a ordem. Está errada, né? Não está certa, não. Por quê? Porque é o ar que, quando aqueceu, dilatou mais. Era ele que tinha o maior coeficiente. Vamos ver a alternativa B. Ela diz assim: a substância utilizada na confecção do material A é a mesma utilizada na confecção do material B. Aí, claro que não, né? Se eles são do mesmo material, então eles não vão dilatar nem para um lado nem para o outro. Eles vão dilatar na mesma proporção. Vamos ver a letra C. A lâmina se curvará para a direita, independentemente do tipo de material utilizado em A e em B. Mais uma vez está errado, porque é claro que o tipo de material vai influenciar. Aí vem a letra D. O coeficiente de dilatação dos materiais é uma função linear da variação de temperatura. Espera aí, o coeficiente é uma função da variação de temperatura? Como é que eu faço para ter certeza se isso está certo ou não? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a equaçãozinha aqui, ó, da dilatação, qualquer uma delas. Vamos pegar uma linear, tá bom? Aqui, ó, um ΔL. L0, alfa e ΔT. Agora eu quero fazer uma comparação. Comparação entre quem? A variação de temperatura e o coeficiente, não é isso? Leia novamente a letra D aqui comigo. Ela merece essa atenção. O coeficiente de dilatação dos materiais é uma função linear da variação de temperatura. Olha aqui, ó. O coeficiente é uma função da temperatura. Será que é? É só você isolar a letra alfa. Vai ficar assim, ó. Alfa. Do outro lado já está o ΔL. O L0 vai vir aqui dividindo. E a variação de temperatura vai vir aqui, ó. Veja que, para descobrir alfa, a gente precisa disso aqui, ó. Então, alfa é uma função de ΔT. Mas será que essa função é linear? Professor, como é que eu sei se uma função é linear? É quando a gente olha para a equação e observa se ela é uma função de primeiro grau ou se ela é uma função de segundo grau. De segundo grau ela é quadrática, ela é uma parábola, ela é uma curva. Para formar uma linha tem que ser de primeiro grau. Pronto, está explicado. O coeficiente, ele depende de forma linear do valor da variação de temperatura. Claro,
É uma relação inversa. Quanto maior um, menor o outro. Mas que depende? Depende. Então a letra D está correta. Leia só agora a letra E para a gente fechar a nossa questão. Diz assim, ó, o coeficiente de dilatação linear é uma grandeza negativa. O coeficiente é negativo? Não, o coeficiente é positivo. Positivo. Ele é um número muito pequeno, que geralmente vai ser expresso por números assim, ó. 2 vezes 10 elevado a 10 a menos 5, por exemplo. Não, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Mas o número é positivo. Negativo é o expoente. A unidade de medida é grau Celsius elevado a menos 1. Tem um menos, mas é da unidade, não é do número. O número ele é positivo. E aí? Deu para entender o nosso assunto? Foi simples, não foi? Veja que dilatação térmica é um assunto extremamente importante e sempre presente nas provas. Espero que essa revisão tenha lhe ajudado. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, aí tu ativa o sininho, porque a gente vai ter uma série de vai ter um montão de aulas mesmo aí, para lhe ajudar a revisar todos os tópicos mais relevantes para você se dar bem no próximo Enem. Bons estudos, um abração e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!